a previdência ampla, universal. Então, todos esses direitos eles não podem ser entendidos por fora de compreender qual foi o contexto que gerou a Constituição de 88, qual foi o contexto que gerou a democratização no Brasil, a direta já, todo o processo de redemocratização, do qual a Constituição é uma expressão. Isso, eu estou usando essa comparação para a gente comparar também hoje o contexto que a gente vive. Entender que o estudo da legislação ele tem que ser contextualizado socialmente, né? Que a gente também não vai entender esse contexto dos ataques aos direitos sociais que existe no Brasil e no mundo sem entender a realidade social onde nós estamos inseridos hoje, no Brasil e no mundo, e qual é subproduto do que elas são, né? Hoje, possivelmente, se a gente tivesse uma constituinte, essa constituinte iria votar uma constituição mais conservadora do que a Constituição de 88. Pela dinâmica do país hoje, pela dinâmica das lutas sociais hoje, pelo processo que é fruto da Constituição de 88, o processo que nós estamos vivendo no país hoje, que não é de protagonismo dos movimentos sociais, dos trabalhadores, da população civil em geral. O protagonismo é do Congresso Nacional. Então, a Constituição de 88 ela não é um produto de um protagonismo do Congresso Social, do Congresso Nacional, ela é um produto do protagonismo da sociedade brasileira. Por isso que ela é o que ela é. E hoje, essas leis, elas são produto exatamente do próprio Congresso Nacional. Então, elas são também. Então, achei essa contextualização bastante importante. Toda essa lógica do déficit, de enxergar o Brasil como um país deficitário, de enxergar as contas públicas como deficitárias, ela está ancorada na dívida pública e na lógica de que o país tem que manter um patamar de 14% de remuneração dos seus credores do Tesouro Nacional. Né? O que significa esses 14%? E só para termino com isso, que é um tema que perpassa todos os outros, na verdade. Significa que alguém que investe no Tesouro Nacional Brasileiro, um credor do Tesouro Nacional Brasileiro, que compra um título de 10 anos, por exemplo, é remunerado em 14% por ano em relação ao que ele investiu. Para dar um exemplo para vocês de outros países, o Brasil tem títulos do Tesouro dos Estados Unidos, né? Com parte das reservas externas do Brasil, o Brasil comprou títulos do Tesouro Americano. O Brasil, nesses títulos que comprou do Tesouro Americano, é remunerado 2,3% ao ano. Então, se eu pegar um montante, né, hoje e comprar um título do Tesouro Americano, eu vou ser remunerado 2,3% ao ano. Se eu comprar no Japão, eu vou ser remunerado 0,4% ao ano. Se eu comprar em todos os países europeus, em qualquer país da Europa, não vai passar de 3% ao ano. E se eu comprar no Brasil, será 14% ao ano. Então, todo o equilíbrio é para manter esse desequilíbrio. Porque, na verdade, esse é o desequilíbrio. O desequilíbrio é que o país remunera em 14% ao ano os seus credores. E essa remuneração é totalmente abusiva. E essa remuneração faz com que a gente tenha uma dívida que não termina nunca. Uma dívida que é impagável, que cresce sempre. Que se paga sempre, que ela cresce sempre. Então, essa é a lógica que atravessa toda a conta do ajuste fiscal brasileiro e a própria necessidade do ajuste fiscal brasileiro. Ele está ancorado nessa lógica, na lógica de uma dívida que é impagável, que a Constituição de 88 estabelecia que era necessário fazer uma auditoria. Então, a auditoria virou uma bandeira dos movimentos, né? Jubileu Sul, um movimento que fala muito da auditoria da dívida. Parece que ela veio, de onde veio essa ideia de uma auditoria, né? Veio da Constituição de 88. Quem dizia que era necessário auditar a dívida era a Constituição de 88. Essa auditoria nunca foi feita. E nós pagamos uma dívida inúmeras vezes e hoje ela consome metade do orçamento brasileiro. Então, bom, para encerrar, alguns números que deixam explícito essa desigualdade. Nós pagamos no ano passado 500 bilhões de juros da dívida. Nós deixamos de receber de isenção fiscal às grandes empresas 300 bilhões. E a economia que está sendo proposta com essa PEC, com o conjunto desse projeto de lei, 170 bilhões. Então, aí já fica bastante claro a desigualdade que a gente está falando. Muito obrigada, gente. A gente abre ao final para falar da plateia. Vou passar a palavra para o André.
dia a todos, agradeço o convite, boa, grande satisfação aqui pela primeira vez em BH. Muito bem, convidado como juiz, mais de uma associação de juízes que faz 25 anos discute judiciário para além dos padrões corporativos, né? Discute o judiciário como no âmbito da luta pelos direitos, da luta pela democratização do judiciário. E um tema muito caro para nós da JD, nesses 25 anos, é a questão colocada aqui no debate, né, como questionamento. Quem controla o judiciário? Muito bem. Para responder essa pergunta, falando do que acontece hoje em dia e do que nós defendemos que aconteça, é interessante contextualizar um pouco o judiciário no âmbito dessa luta dos direitos que acontece hoje em dia. Muito bem. Então, para isso, eu tenho que voltar à Constituição de 88 e, concordando com a exposição, de que ela, apesar de ser longe de ser uma obra perfeita, né, há derrotas na Constituição, por exemplo, a jornada semanal de 40 horas, né, mas ela representou, sem dúvida nenhuma, um passo importante para a nossa democratização, principalmente se compararmos com as cartas anteriores, com os documentos constitucionais anteriores, né, vários direitos sociais, direitos de índole coletiva foram previstos. Muito bem, só que o problema é que esses direitos, esses novos direitos, fizeram aparecer, né, da noite para o dia, duas realidades no Brasil. A primeira, a realidade das normas, e a segunda, a realidade da vida. Né? Havia uma distância enorme entre a realidade da vida da população, a população mais pobre, e a realidade das normas, que prometia e que promete uma construção de uma sociedade livre, justa e solidária. O que aconteceu? O que aconteceu é que a população, então, passou a enxergar o judiciário como um instrumento para fazer valer essas normas, para que essa distância fosse diminuída. Né? Já que os direitos não eram cumpridos, vamos procurar o judiciário. Né? Foi daí que o judiciário se tornou uma função de Estado abarrotada de processos. Eu não tenho os números aqui, mas se você ver os gráficos do movimento processual até os anos 80, é uma coisa, dos anos 90 em diante foi uma subida repentina. Aconteceu no Brasil o que já acontecia na Europa, um fenômeno sociológico chamado pelo Boaventura de Sousa Santos de explosão da litigiosidade. Com essa avalanche de processos, de repente, ajuizados, evidenciou-se um velho problema do Estado brasileiro, né? Um judiciário mal estruturado, um judiciário mal gerido, um judiciário construído do ponto de vista político, ditatorialmente, e inadaptado a exercer as suas funções dentro da democracia. Ontem tive uma exposição aqui perante os alunos da faculdade, eu sempre lembro isso, a vida funcional do juiz até hoje é regida por uma lei da ditadura, né? A lei orgânica da magistratura nacional. Ela não permite, por exemplo, nenhum nível de discussão interna, nem mesmo entre juízes. Imagina entre servidores. Os servidores são completamente excluídos de qualquer debate público. Mais que servidores, a sociedade civil é também excluída de qualquer debate em torno do judiciário. Os juízes, em primeira instância, são excluídos, né? Não podem voltar para a presidência dos seus tribunais, por exemplo. Né? No mesmo sentido, o STF ele continuou teve a Constituição de 88 e o STF continuou com a composição da ditadura. Né? Ou seja, aqueles ministros nomeados pela ditadura continuam no poder normalmente. E eles se tornaram democráticos da noite para o dia, evidente. Né? A Constituição continuou a ser interpretado por ministros da ditadura. Né? Por isso, esse judiciário pouco adaptado à realidade democrática. Né? Um fantasma totalitário presente naquela democracia projetada da Constituição. Daí, a necessidade de adaptar o judiciário a essa realidade. E foi assim que a tal reforma do judiciário
foi colocada no centro das discussões políticas já na década de 90. E essas discussões se deram em dois níveis. Primeiro, perante setores mais progressistas da sociedade civil, principalmente no âmbito jurídico dos movimentos sociais, infelizmente não existiu tanto essa preocupação como se deveria, mas de setores progressistas do mundo jurídico, pelo menos, que queriam um controle mais efetivo dentro do judiciário, um judiciário mais transparente, um judiciário que pudesse efetivamente fazer valer as normas e diminuir aquela distância entre a realidade da vida e a realidade das normas. Mas os debates não ocorreram só nesse patamar, né? Também se deram perante as elites do sistema econômico, né? Porque essas elites do sistema econômico também foram prejudicadas e são prejudicadas por esse judiciário pouco transparente e pouco organizado, né? Vamos lembrar, lembro aqui a frase de um filósofo francês chamado Claude Lefort, que diz que o capitalismo se funda no culto burguês à ordem. Esse judiciário lento, né, desorganizado, também não deixa de prejudicar as elites, né? Não deixa de prejudicar a ordem. Daí que, basta ver os jornais da década de 90, todos defendiam a criação de um conselho externo de controle do judiciário. E foi assim que, apenas em 2004, foi feita a tal reforma do judiciário, ou não, né? Por meio da emenda constitucional 45, e que criou o Conselho Nacional de Justiça, um órgão de controle externo do judiciário. Esse órgão é formado basicamente por juízes, né? É isso o primeiro porém. O segundo porém é a função dele. A função dele primeiro, uma função interessante, que é de correcional, né? Fiscalizar o cumprimento dos deveres funcionais pelos juízes, né? Principalmente em relação aos desembargadores, que antigamente ninguém os controlava, né? As corregedorias eram formadas por desembargadores, as corregedorias internas dos tribunais, e ninguém os controlava. Então, existiu mais um órgão de controle, né, correcional sobre os juízes e sobre os desembargadores. E a segunda função dele é a função gerencial, né? Gerir o judiciário. Bem, e nessa função gerencial, né, não há uma preocupação maior a respeito dos fundamentos da nossa explosão da litigiosidade, né? Não se fala da democracia do judiciário, não se fala da violação dos direitos que perdura no país. Daí que o resultado dessa função gerencial dada pela Constituição se revelou prontamente como o CNJ preocupado basicamente com a rápida solução dos processos, e não com a aplicação dos direitos, efetivamente, né? Parte-se do pressuposto, e isso é um discurso bastante comum nos presidentes dos tribunais. O presidente do Tribunal de Justiça, o antigo, dizia muito isso, hoje ele é secretário de Educação de São Paulo, que no Brasil há uma sociedade muito litigiosa, né? Ou seja, o CNJ parte desse pressuposto e, segundo eles, essa sociedade litigiosa abarrota o judiciário. E essa preocupação com a rápida solução dos litígios exteriorizou-se basicamente pela imposição da política de metas. Isso como se o judiciário fosse um prestador de serviço ao mercado consumidor e o cidadão que tem o seu direito violado como se fosse um cliente, né? Metas de produtividade. Vamos produzir mais, né? Vamos produzir mais para o nosso cliente, né? A expressão cliente também não é uma expressão inocente, né? Eu mesmo fui obrigado, em algumas ocasiões, no começo dos anos 2000, a assistir algumas palestras aí com professores da FGV de São Paulo, e eles falavam efetivamente: vocês têm que chamar o jurisdicionado, que você chama, de cliente. O ponto é que o judiciário é tão conservador que isso não pegou, né? Bem, trata-se, portanto, de um controle das elites, né? Um controle que quer dar ordem aos julgamentos. É um controle que quer dar segurança jurídica. Não se admitir participação, por exemplo, da sociedade civil no judiciário, né? Parte do pressuposto, portanto, que o judiciário é lento porque os juízes são lentos, porque os servidores são lentos, né? Não trabalham muito, como deveriam,
e, portanto, tem que produzir mais segundo padrões privados. Agora, temos muitos problemas no judiciário, né? A Associação de Juízes para a Democracia todo dia fala isso. Mas dizer que ele é improdutivo é mentira. Em 2013, por exemplo, né, quando essa política de meta já estava a todo vapor, em primeira instância foram julgados quase 15 milhões de processos. Em segunda instância, quase 3 milhões e 500 mil processos. Né? Quantos judiciários no mundo julgam isso? Só que no mesmo ano de 2013, enquanto quase 15 milhões de processos foram julgados em primeira instância, entraram mais de 17 milhões de processos. Adiantou a meta? A meta adiantou? Portanto, essa insuficiência dessa preocupação gerencial é, ao meu ver, evidente. Né? É evidente. Então é preciso daí, mais uma vez, questionar os fundamentos da exposição da litigiosidade, questionar por que o cidadão procura o judiciário tanto no Brasil, muito mais do que em outros países. E para responder essa pergunta, eu faço uso mais uma vez dos dados do CNJ, do próprio CNJ. Né? No Brasil hoje, 2015, 2016, desculpa, tramitaram mais de 100 milhões de processos, né? Circularam mais de 100 milhões de processos, ou seja, processos que já existiam e que continuaram a existir, processos que já existiam no começo de 2016, mas serão extintos, e novos processos. Isso tudo forma um conjunto de mais de 100 milhões de processos. Portanto, se somos de 200 milhões de brasileiros, significaria que há um brasileiro por processo. Todo brasileiro teria o seu processo, né? Inclusive os recém-nascidos, porque cada processo tem duas pessoas, né? O autor e o réu. Só que a coisa não é bem assim, né? No Brasil há pessoas que têm mais processos do que outras. Há brasileiros que têm mais processos e não brasileiros que têm mais processos do que outros, né? Existem os chamados grandes litigantes. 51% dos processos brasileiros, segundo o CNJ, tem um Estado como parte. Quando eu falo Estado, é União, Estados, membros, municípios, autarquias, como o INSS. 38% dos processos envolvem bancos. Bancos como o que foi presidido pelo atual ministro da Fazenda. 6% envolve telefonia. Aí sobra 5% nessa conta. Né? Isso, o que eu falei aqui deu 95% mais ou menos. 5% é tudo. Aí é inquilino contra locador, é vizinho contra vizinho, é empresa contra empresa, né? Família, etc. Vejam, portanto, que esses números dizem muito. Né? O Estado era aquele que caberia a, prioritariamente, efetivar os direitos sociais ditos aqui, previstos na Constituição. E os grandes representantes do capitalismo globalizado, né, que é o capitalismo financeiro, olha os bancos, né, e o capitalismo que quer reduzir distâncias, olha as telefonias aí. Muito bem. Muito bem. Tudo isso mostra que essa reforma do judiciário, essas metas, elas querem apenas dar segurança e não discutir os fundamentos dessa litigiosidade. Né? O que se quer, na verdade, é burocratizar os direitos, né? Tornar os direitos burocratizados, retirar o caráter político dos direitos. Né? Burocratiza esses direitos. Né? E a meta é ótima para isso, né? Que você começa a julgar como louco as coisas, né? Como se fosse uma produção industrial. Eu não estou negando a importância do CNJ, não. A Associação de Juízes para a Democracia foi provavelmente a única associação de juízes que foi a favor da instituição do CNJ. Tá? Antes do CNJ não tinha nem esses números que eu falei, né? A gente não sabia nem o que era, qual era o problema. Pelo menos o CNJ mostrou o problema, né? Deu o mínimo de transparência. Mas o problema do CNJ é a sua insuficiência democrática. Né? É um novo tipo de autoritarismo. Né? A gente tira o autoritarismo dos militares e coloca no lugar o autoritarismo do mercado, o autoritarismo que quer a ordem e que quer burocratizar os direitos. Né? Portanto, hoje o controle que a gente tem não é um controle social, né? É um controle, por assim dizer, burocrático. Né? E o resultado disso é que repartição de recursos, inclusive remuneração, né? Auxílios, dentre outras coisas,
instalação de varas, distribuição da jurisdição pela comarca, designação de magistrados, que é um poder enorme dado pelos presidentes de tribunais que não deveria sequer exercer esse poder, né, diante da inamovibilidade prevista na Constituição, fiscalização do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes e servidores. Nada disso passa pelo controle da sociedade civil, né? Existem alguns exemplos que eu acho que seriam dignos de nota, como, por exemplo, as ouvidorias externas que existem em algumas defensorias públicas. Ontem eu soube que existe aqui em Minas Gerais, né, essa ouvidoria externa na Defensoria de Minas, mas existe, por exemplo, no Paraná, existe, por exemplo, em São Paulo, né, que há alguma participação, que já permite uma participação da sociedade civil na gestão do judiciário. Isso é muito importante lembrar, né? Nada disso tira esse controle social, tira talvez a grande vitória do judiciário na Constituição, que é a independência do juiz. Hoje em dia a própria esquerda, alguns deputados de esquerda têm questionado a independência dos juízes em razão do abuso de um ou outro magistrado nesse todo esse imbróglio político que o Brasil entrou, né? Aí eu sempre digo isso, que nenhum juiz de primeira instância decidiu sozinho nada, né? Embora eu discorde, né, radicalmente das decisões, né, com o devido respeito, mas se decidiu assim é porque os tribunais mantiveram as decisões e o STF manteve essas decisões, né? Mas é isso, né? Então a discussão do judiciário, isso é muito importante se colocar, e tem que ser feito para limitar a independência do juiz. A questão é legitimar essa independência do juiz, legitimar socialmente. E eu acho que o controle social fortaleceria essa independência do juiz. Ainda que os setores mais conservadores da magistratura, que não são poucos, evidentemente, muitos deles, inclusive, representados por associações de classe, se opõem veementemente ao controle social. Como também se opuseram ao Conselho Nacional de Justiça, dizendo que isso iria violar a independência do judiciário, né, a independência do juiz. Eu acho que, pelo contrário, né, você vai dar legitimidade maior, né? Quanto maior o controle social, quanto maior a democracia de um poder, mais forte ele fica, né? E a possibilidade aumenta de juízes decidirem contra os donos do poder. Porque essa é a grande vitória da Constituição, né? Ter juízes que podem decidir contra os donos do poder. A maioria não decide assim? Infelizmente, não. Então a gente tem que discutir isso, então tem que colocar na mesa de discussão a democratização do judiciário e colocar a sociedade, e quando eu digo sociedade, eu digo também aqueles que fazem parte do judiciário, por exemplo, juízes de primeira instância, que não decidem nada na gestão, servidores que decidem menos ainda na gestão, e os demais setores da sociedade civil, né, para que possam participar da gestão do judiciário. É isso que eu queria dizer. Obrigado. Muito obrigada, André. Vou passar a palavra para a Mariazinha. Bom dia a todas e todos. Bom dia. Bom, vamos lá então. Peguei o gancho aqui da fala do André, eu espero não ser repetitiva, que a exposição dele tocou em alguns pontos que eu tinha pensado em falar, mas vamos adiante. Eu vou começar fazendo um histórico do CNJ, porque, em princípio, estava previsto que a minha fala fosse no sentido de explicar um pouco e tentar responder a pergunta do quem controla o judiciário, se é que alguém. Então eu vou partir do resgate histórico, para daí a gente entrar numa discussão em relação aos indivíduos, né? Pasmem que entre 1977 e 1987, então durante a ditadura militar, a gente tinha um Conselho Nacional de Justiça. Na época ele era composto exclusivamente por ministros do STF. Embora o CNJ da época ele não tivesse o poder de decretar a perda do cargo do juiz nos casos de falta grave, a verdade é que ele existia. Uma instituição que se chamava Conselho Nacional de Justiça. Fim do período do regime militar, durante a Constituinte existia uma pressão para que um órgão de controle externo da magistratura fosse estabelecido
então com atribuições diferentes dessa versão de CNJ da ditadura militar, mas, e essa proposta era defendida, evidentemente, pelos partidos de oposição, mas os magistrados, com o apoio do Centrão, conseguiram barrar que essa proposta fosse adiante. O principal argumento na época, para pegar aí o gancho da fala do André, era a reação da magistratura a essa proposta, a essa iniciativa, sob pena dela implicar alguns riscos à independência do judiciário. Aqui um comentário talvez até pareça conceitual, mas me parece que existe uma diferença entre a independência do judiciário e a independência do juiz, a independência funcional do juiz. Porque essa independência do judiciário que eles queriam, e talvez seja sobre essa independência que a gente vem conversar hoje de manhã, ela é a independência de todo o poder, e não a independência de um juiz, a independência funcional, a independência que deve ser sim fortalecida e deve ser legitimada, como o André bem expôs na fala dele, no sentido de que é preciso que se tenham garantias para um juiz poder decidir e promover a justiça social, porque a gente tem sim práticas que têm que ser valorizadas e reconhecidas. Mas essa independência lá de 1999 é no sentido de uma independência de todo o poder, de uma independência da instituição e não dos indivíduos, e não da função, e não da política pública de justiça que esses indivíduos exercem, na qualidade, inclusive, de servidores públicos. Numa pesquisa de 2000, que foi feita entre os magistrados para tentar consultar se eles eram favoráveis ou não à criação desse órgão de controle externo, a verdade é que a maior parte da categoria era sim favorável ou indiferente à criação de um órgão de controle externo. A principal discussão era em relação a quais contornos esse órgão de controle externo tomaria. Então você tinha sim uma anuência, né, com a criação, a maioria, na verdade 39% dos entrevistados era favorável, para 21% era irrelevante e apenas 25% era contra. Mas a versão de CNJ, a versão de controle externo que eles desejavam, era uma versão com apenas membros do judiciário integrando. Então, esse era o posicionamento em 2000 e o que a gente tem de dado ainda hoje continua, né, reforçando a prática que foi, inclusive, o resultado que a gente teve a partir de 2004. Já em 2004, o próprio STF